Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Mística Cidade de Deus, primeiro tomo, capítulo 2. Especial favor que o Altíssimo concedeu a Maria Santíssima logo após sua entrada no templo. Então foi o último capítulo lido na Escola da Divina Vontade, estudo 57. Primeiros atos de Maria no templo. Tendo partido os pais da divina menina, e ficando ela a residir no templo, a mestra indicou-lhe a cela que entre as demais virgens lhe estava reservada, semelhante a grandes alcovas ou pequenos aposentos individuais. Prostou-se em terra a princesa do céu e beijou-a, por ser solo e lugar do templo. Adorou ao Senhor, dando-lhe graça pelo novo benefício de a ter recebido ali, e a mesma terra por sustentá-la, quando se considerava indigna de a pisar. Dirigisse aos seus santos anjos, dizendo: Príncipes celestiais, mensageiros do Altíssimo, fidelíssimos amigos e companheiros meus, suplico-vos de todo o coração, que neste templo de meu Senhor, exerciteis comigo o ofício de vigilantes sentinelas, avisando-me de tudo o que devo fazer. Ensinai-me e dirigi-me como guias e mestres de minhas ações, para que acerte a cumprir em tudo a perfeita vontade do Altíssimo, a comprazer aos santos sacerdotes e a obedecer à minha mestra e companheiras, falando em particular com os 12 anjos, os quais, como dissemos acima, eram os 12 do Apocalipse. Disse-lhes: E a vós, embaixadores meus, peço-vos, se o Altíssimo vos permitir, consoleis meus santos pais em sua aflição e soledade. E solidão, né? Meu Deus, que lindo. É pra gente ficar... É lindo, maravilhoso o que ela tá falando. A gente consegue, assim, ler e contemplar a cena e entrar nesse mistério, assim. Mas o mais importante, quando a gente contempla a vida de Maria, a vida de nossa mãe, de nossa rainha, é entender que ela é um modelo, que ela é um modelo a ser seguido por nós, que ela quer as suas rainhazinhas, que ela quer que a gente imite ela, que faça exatamente o que ela fez. Mas você fala, mas como que eu vou fazer exatamente o que ela fez? Eu não estou no templo, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe, eu estou em casa. Mas, gente, dá para fazer exatamente a mesma coisa. Tanto que depois ela saiu do templo. Deus é tão maravilhoso que ele coloca um modelo para a gente seguir e que é, assim, totalmente alcançável, porque ela não ficou no templo. Que se a gente ouvisse o nosso pai falar assim, se a gente ouvisse Jesus nos livros, nas revelações para as místicas, falando assim, imitem a minha mãe. Se ela tivesse ficado só no templo, ela não teria nem sido mãe, né? Ela nem teria sido mãe. Ai, meu Deus, então ele deu pra gente imitar uma mãe. Ela é mãe. Ela é mãe, gente. Ela é mãe. Ela foi dona de casa. Ela cozinhou, ela passou, ela costurou. Ela varreu a casa. E a maioria esmagadora de nós fazemos isso.
nós somos mães, a gente tem casa para cuidar, então assim, entenderam? Como Deus é incrível, o modelo que Ele dá pra gente é o modelo de uma pessoa que viveu uma vida comum e simples, como a gente vive, porque se Ele desse um modelo pra gente seguir, que fosse uma pessoa que fosse, se ela tivesse ficado só no templo, ele falaria assim, é para vocês seguir o modelo dessa mulher aqui, que não seria mãe no caso, né? Porque se ela tivesse ficado no templo não seria mãe, mas dessa mulher, ela que é o modelo. Aí a gente olhar para ela e falar, mas ela só ficou no templo, só rezando. Ela só ficou no templo. Mas aí ela ficou no templo uma parte da vida. E ela serve como modelo para as religiosas, né? Para as religiosas. E ela depois saiu do templo, se casou, teve filho, cuidou de casa. E aí ela também serve como modelo para as mães, para as esposas, para as mulheres. Então, assim, ela é para ser universal, né? Um modelo universal para a gente seguir. E aí o livro que foi lido essa semana no canal sobre as mães da cruz, né? Que confirma muita coisa que Jesus fala no livro do céu, fala que Deus fala, que a Nossa Senhora fala na mística Cidade de Deus, que foi revelado sobre a vida de Nossa Senhora. Esse livro que foi lido no vídeo, né, que foi feito, confirma muita coisa. E lá nesse livro, a Nossa Senhora chamou as casas, esse ambiente doméstico, como mosteiro. Ela chamou de mosteiro doméstico. Mosteiro doméstico, para a gente dá para viver no ocultamento que Deus quer, a gente vivendo essa vida oculta, simples, mas sendo almas totalmente rendidas, vivendo na vontade dele. Nesse ambiente que a gente vive, ocultos, que nossa casa é um mosteiro doméstico, mosteiro doméstico. Então, a gente pode viver exatamente o que a Nossa Senhora está falando aqui, fazer em tudo a perfeitíssima vontade de Deus, né? Então, é muito lindo isso aqui, essa oração que ela fez. Então, a gente imita ela e faz a mesma oração, o mesmo pedido e suplica a mesma coisa. Suplica a mesma coisa para ela, suplica a mesma coisa para Deus. Eu só quero, Senhor, fazer a tua vontade. Só quero fazer a tua vontade. Pede, né, os anjos também, cada um de nós tem um anjo. Me ajude a fazer sempre, sempre, sempre. Fidelíssimos amigos meus, suplico-vos de todo o coração que neste templo de meu Senhor, nesse mosteiro doméstico que a gente vive, exerciteis comigo o ofício de vigilantes sentinelas, avisando-me de tudo o que devo fazer. Ensinai-me e dirigi-me como guias e mestres de minhas ações, para que acerte a cumprir em tudo a perfeita vontade do Altíssimo. Esse tem que ser o nosso desejo também, né? Cumprir em tudo a vontade de Deus. E se a Nossa Senhora rezava, então ela é nosso modelo, a gente pensa. Então, a gente reza também do mesmo jeito. Ela rezava e pedia, suplicava que em tudo fizesse a perfeita vontade do Altíssimo. A comprazer os santos sacerdotes e a obedecer a minha mestra e companheiras. A gente obedece o nosso esposo, obedece, se a gente trabalha fora também, obedece o nosso superior, né? Então, falando, não que a vida na divina vontade não é vida de santidade, de virtudes, mas a gente vive as virtudes, só que de maneira divina, né? Como Jesus já explicou. Não é que a gente vive pela virtude, mas existe, né, a obediência. Falando em particular com os 12 anjos, aos quais, como disse acima, ela pediu que fosse lá para consolar os pais dela. E a vós, embaixadores meus, peço-vos, se o Altíssimo vos permitir, consoleis meus santos pais em sua aflição e soledade. A Virgem é levada ao céu empíreo. E a gente faz a mesma coisa, a gente parar para pensar, né? Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus. Senhor, consola meu esposo está tão aflito. Se for da tua vontade, Senhor, se for da tua vontade, consola meu esposo. Ele está muito aflito, está cheio de problema. Ou consola um amigo que tá com problema. Ontem
uma funcionária minha, colega de trabalho, né? Eu falo colega porque é tudo muito colega mesmo. É, ela estava muito aflita, porque perdeu um arquivo de trabalho muito grande, tinha um monte de coisa, ela perdeu. E ela estava muito aflita, muito aflita. E eu que sou responsável por tudo que acontece, mas assim, eu falei para ela, calma. Ela falou, Michelle, senta aqui que tem uma coisa muito difícil que aconteceu. Pega uma água, um café, um chá pra você sentar aqui. Eu falei, calma, não é assim não, eu não... vamos ficar calmo, vai... Tipo assim, tudo se resolve. Eu fiquei brincando com elas, não... Vamos ver o tamanho desse monstro, né, que você tá falando que existe. Acalmei, assim, não entrei na neura delas, né, Deus é paz, né, e se Ele tá em nós, sempre vai ter paz. Nunca tem um problema, assim, que não vai ter solução. Não, porque assim, eu penso assim, se for uma coisa que não tem solução, gente, seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que ser, se realmente esses arquivos sumiram e não tem como responder o que a gente tem que responder por causa, né, a gente precisa responder uma notificação e precisa desses arquivos. Se eu não tiver o arquivo, eu vou falar, eu não tenho. Se a empresa tiver que me demitir por causa disso, amém, glória a Deus nas alturas. A gente aceita tudo, então é por isso que a gente não se desespera. A gente não perde a paz, porque tudo que acontece a gente já aceita antes mesmo de acontecer. Então eu falo assim, ó, vamos ver o que que é, mas assim, eu tô calma, eu tô tranquila, fala o que que é. Ah, tem que responder isso aqui e os arquivos sumiu. O mais grave, o responder já é muito difícil, meu Deus, como que a gente vai fazer? E o pior, os arquivos sumiu. E eu, tá, calma. Aí eu fui falar, como que sumiu, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela tava, aí a gente procurou e realmente sumiu mesmo, não apareceu ainda não. Até ontem não tinha aparecido. Aí eu falei com ela, ó, vamos fazer o seguinte, vai pra casa, fica tranquila, manda um e-mail pra mim que eu vou resolver, vamos ver o que que faz. Aí fui. Aí à noite eu fiquei rezando, fiquei lembrando dessa história. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se for pra tua glória, dá um jeito, né, de aparecer essas coisas, mas assim, se for da tua vontade, Senhor, se for pra tua glória, se não tiver que aparecer, não apareça. Se eu tiver que ser responsabilizada por isso, tiver que ser destituída no meu cargo por causa desse assunto, amém. Eis-me aqui, estou pronta a receber qualquer coisa, qualquer consequência. Mas se for da tua vontade, faz com que apareça, porque, né, então, fiz essa oração. Aí Hoje eu vim pro trabalho e eu falei, e aí, como é que tá a situação? Resolveu, não resolveu, o que que tem? E ela mandou uma mensagem pra mim, Michelle, achei um backup aqui na minha máquina com praticamente todos os arquivos, então apareceu, resolveu. E eu, ai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Aí eu ainda falei, Senhor, se aparecer, se a gente resolver, eu vou falar para ela, foi Deus. Eu vou falar para ela, foi Deus. Que a gente já conversou outras vezes sobre Deus, assim. Eu sei que ela acredita em Deus, que ela é católica, eu vou falar para ela. Glória a Deus. Vou deixar claro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Ele que resolveu, foi ele que é o bem, Ele que é tudo. Então, glória a Ele, né? Então, assim, a gente faz essas orações também, né? Para poder acalmar as situações, resolver as coisas. Se for da vontade de Deus, igual a Nossa Senhora falou aqui. Deus em você é a paz, né? Deus estando em você na divina vontade, a gente vive, é Deus que vive. Então, Ele é a paz. Então, Ele sempre leva a paz. Onde você está, ele leva a paz, a verdade, a paz, o amor, a misericórdia, a bondade, a sabedoria, todos os atributos dele. A Virgem é levada ao céu empírio. Obedeceram a sua rainha estes 12 anjos, ficando ela com os demais em divinos colóquios. Aos 12 foi lá consolar a mãe dela, né? Que era a vontade de Deus, eles só fazem a vontade de Deus, então eles
sabem, né, se era ou não para ir. Foi. Nossa Senhora, ela é a portadora da vontade de Deus, ela vive na divina vontade. Ela vive, nunca fez a vontade dela. Então, o que ela estava falando era a vontade de Deus. E eles obedeceram. Obedeceram à sua rainha estes 12 anjos. Ficando ela com os demais em divinos colóquios, sentiu a força superior que a movia forte e suavemente, espiritualizando-a, elevando-a em ardente êxtase. O Altíssimo ordenou aos serafins que a assistiam que preparassem e iluminassem sua alma santíssima. Foi-lhe dado uma luz ou qualidade divina que aperfeiçoou e proporcionou suas potências com o objeto que lhe queriam manifestar. Assim preparada, acompanhada de todos os seus anjos e outros muitos, vestida por uma refulgente nuvenzinha, foi levada em corpo e alma até o céu empíreo, onde a Santíssima Trindade a acolheu com digna benevolência e agrado. Prostou-se ante a presença do poderosíssimo e altíssimo Senhor, como costumava nas demais visões, e adorou-o com profunda humildade e reverência. Em seguida, foi iluminada novamente com outra qualidade ou luz, na qual viu a divindade intuitiva e claramente, sendo esta a segunda vez que lhe foi manifestada por este modo intuitivo. Contava então 3 anos de idade. Meu Deus, que lindo. Palavras do Eterno Pai a Maria. Não há sentido nem língua que possam manifestar os efeitos desta visão e participação na divina essência. A pessoa do Eterno Pai falou à futura mãe de seu filho: Pomba e dileta minha, quero que vejas os tesouros de meu ser imutável e perfeições infinitas, e os ocultos dons que destino para as almas que escolhi como herdeiras de minha glória, depois de serem resgatadas pelo sangue do Cordeiro, que por elas há de morrer. Verifica, minha filha, quão liberal sou com as criaturas que me conhecem e amam. Quão verdadeiro em minhas palavras, quão fiel em minhas promessas, quão poderoso e admirável em minhas obras. Adverte, esposa minha, quão infalível é esta verdade. Quem me seguir não viverá em trevas. Verdade, tudo verdade. Mas a gente só fica... É um texto assim que leva a gente a ficar assim, meu Deus, uau, que lindo. Só contemplar e admirar e ficar extasiado. E realmente falar, realmente, Senhor, é verdade, Pai. É verdade. Quem te segue não viverá nas trevas. Quem te segue não vive nas trevas. Quero que tu, minha escolhida, sejas testemunha ocular dos tesouros. Né? Ele falando para Maria, adverte, esposa minha, quão infalível é esta verdade. Quem me seguir não viverá em trevas. Quero que tu, minha escolhida, sejas testemunha ocular dos tesouros que tenho preparado para elevar os humildes, remunerar os pobres, exaltar os desprezados e premiar tudo quanto pelo meu nome fizeram ou padeceram os mortais. Tanto que, como foi falado na escola, ela depois, quando ela chega na casa de Isabel, que Isabel fala, bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, bendita és tu entre todas as mulheres. Aí ela responde, minha alma glorifica o Senhor. Aí ela canta o Magnífica. Porque ela fala no Magnífica tudinho. Olha para você ver como, que coisa linda. Com 3 anos de idade, o pai revelou para ela. Quero que tu, minha escolhida, sejas testemunha ocular dos tesouros que tenho preparado para elevar os humildes, remunerar os pobres, exaltar os desprezados e premiar tudo quanto pelo meu nome fizeram ou padeceram os mortais. Então ela recebe essa palavra do pai com 3 anos.
quando ela estava por volta, né, de 15 anos, eu acho que ela ficou grávida. Aí ela fala justamente isso aqui que o pai falou com ela com 3 anos. Realmente, né? Guardava tudo no coração, Nossa Senhora. Guardava tudo no coração. Todas as palavras de Deus, ela guardava tudo no coração. Guardava tudo no coração. Aí ela falou, quando Isabel falou, bendita és tu entre todas as mulheres. Aí ela canta o Magnífica e fala, Deus elevou que o Pai elevou os humildes. Que lindo. Guardar tudo no coração. O que a gente tem que fazer? Por isso que ela falou aqui nesse texto mais para frente. Ela falou assim, a minha inteligência, a minha vontade não vai ter outro alvo. Minha inteligência só é para te conhecer. Minha memória é só para lembrar de ti. Então, essas 3 potências da nossa alma, inteligência, memória e vontade, tem que ser para guardar essas coisas de Deus. Como Nossa Senhora fazia? Guardava tudo no coração, na alma. Ela guardava tudo no coração, na alma. A gente tem que fazer a mesma coisa. A nossa alma é um espaço onde a gente guarda coisas. E o que a gente tem que guardar nesse espaço? Somente as coisas de Deus. Somente as coisas de Deus. Não precisa ficar enchendo a sua memória com as coisas que você tem que fazer daqui a pouco, não. Michele, mas é impossível. Como que eu vou lembrar que eu tenho que levar meu filho na escola? Eu tenho que guardar essas informações na minha cabeça. Do que eu tenho que fazer amanhã, do que eu tenho que fazer mês que vem, de quanto que é isso, de quanto que é aquilo, meu planejamento lá no trabalho, eu sou professora, tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que guardar os planejamentos, não sei o quê. Meu Deus, não guarda isso. Não guarda, não. Deixa sua alma ser um espaço para guardar as coisas de Deus, assim como Nossa Senhora fazia. Ela é nosso modelo. Vive assim. Deus vai te lembrar dessas coisas que passam, dessas coisas da terra. Deus lembra. Na hora que precisar, Ele lembra. Exatamente aconteceu isso agora comigo. Eu fico guardando as coisas de Deus no coração. E quando é para lembrar de alguma coisa daqui da terra, Deus me lembra. Eu saí para almoçar e eu deixei meu carro de manhã para lavar e eu fui buscar o carro. O cara falou, vem buscar agora, porque tá chovendo e não sei o que, seu carro vai sujar todinho, acabou de lavar. Aí eu fui buscar. E eu pensei, eu trouxe comida para comer, eu trouxe a comida para comer, para esquentar lá no micro-ondas e comer no carro, sempre como no carro. E eu desci do prédio e esqueci de pegar minha comida. Quando eu já estava lá embaixo, é longe, eu falei, nossa, pai, eu não lembrei de pegar minha comida. Tá bom. Eu compro alguma coisa para comer na rua e como no carro na hora que eu entrar na garagem. Aí, beleza. Quando eu peguei o carro, que eu parei, achei um estacionamento perto de um restaurante, desci do carro e fui buscar minha comida. Quando eu tava na fila para comprar a comida, eu falei, nossa, esqueci meu celular no carro. Deixei meu celular no carro. Tá, mas não tem problema não. Eu vou comer tranquilo aqui. Depois eu vou. Não tem problema ficar esse tempo sem celular. Aí na hora que eu tava na fila pra comer, pra comprar marmita, tinha uma fila grande. Aí veio um pensamento na minha mente. Buscar seu filho na escola. Chamar o Uber pra babá e buscar seu filho. Chamar o Uber, porque eu trabalho longe de casa, muito longe. E tem uma moça que trabalha lá em casa, que ela que busca meus filhos na escola, meio-dia. E eu que chamo o Uber pra ela daqui, porque ela não sabe chamar, ela é uma senhora já. E aí todo dia, 12h10, eu tenho que colocar até meu celular pra despertar, pra poder chamar o Uber. Aí na hora, vem um pensamento, as crianças. E eu, nossa, pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor me lembrou disso aí, porque eu não fico guardando essas coisas. Deus me lembra, Ele me lembrou. Eu vivo totalmente assim, com a cabeça vazia, mas eu não deixo de fazer minhas coisas, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer, só que... E quando eu falho, tem essas falhas na memória, tipo assim, Deus me lembra, Ele me lembrou os meninos, as crianças. E eu, nossa, e agora eu esqueci o celular no carro, não tinha de eu chamar o Uber. E não tinha nem como ver a hora. Aí eu perguntei pra mulher, quantas horas? E ela, 5 para meio-dia. E eu, tá, dá tempo. E deu tempo, deu tudo certo. Então você se abandona, você vive abandonado.
Eu não fico guardando as coisas, usando a minha memória, usando o meu coração para guardar as coisas das preocupações, né? Então mas a gente tem que querer ser assim, né? Querer ser assim. Entrar na fila, como Jesus falou no tema de hoje, lá no tema do grupo, que a gente estuda um tema todos os dias, é que a pessoa que é dócil, eu vou ouvir de novo para tentar para explicar melhor, para entender melhor, mas eu ouvi assim rápido, que a pessoa que é dócil, ela entende assim, eu tenho que ser assim, por exemplo, igual a Nossa Senhora está falando, Nossa Senhora é o modelo, e ela fala para a gente seguir o que ela fala. Então a gente entende, eu tenho que ser assim. A pessoa que é dócil, que não é rebelde, ela pensa, eu tenho que ser assim e eu vou ser assim porque Deus quer. Então eu vou entrar numa fila e receber um selo de Deus. Ser paciente, esvaziar o coração, ficar com o coração livre para guardar as coisas divinas. E as coisas humanas, você vai deixando no segundo plano, fazendo, e Deus vai te ajudando, vai suprindo as suas falhas, né? Então, aí você vai e aceita isso. Sem rebeldia, você fala, eu quero ser assim, é para ser assim, pai, eu quero ser assim. Eu quero, e você tem uma vontade muito grande de ser assim, né? E Deus deposita isso. E aí você recebe esse bem. Aí você tem que querer e ser muito humilde, entender. Eu não sou nada, Deus é que é tudo. Ele que vai criar em mim isso. Eu não sou nada, Ele que é tudo. A memória vai ser a dele. Então você se abandona, você sabe. Achar que eu sou alguma coisa que eu vou conseguir por mim mesma, guardar as informações na minha cabeça é orgulho. Eu não tenho nada, eu sou nada. Quem me deu a memória foi Deus, então eu vou contar com isso, com Ele. E aí você entra e você aceita isso. E o rebelde, ele é orgulhoso, ele fala, Deus vai ter que fazer uma mágica então para poder acontecer isso. Ele que é o Todo-Poderoso, ele vai ter que fazer uma mágica para acontecer isso comigo. Mas você tem que querer ser o que você está entendendo que é para você ser. É para ser santo? Você tem que querer ser santo, se sacrificar, corresponder. Não vai ser uma mágica que Deus vai fazer e não vai depender de você. Ele te deu liberdade, ele te deu livre-arbítrio, ele te deu vontade, é para usar. Então, aí guarda só essas coisas no coração, igual Nossa Senhora. É isso que a gente tem que guardar, usar esse espaço para guardar as coisas de Deus. Guardar no coração essas coisas. É isso que importa. Aí tem gente que fala pra mim, eu guardo tudo na minha cabeça, não sei o quê, do trabalho. Eu falei, eu não, o computador é que guarda. Não tem a memória do computador para guardar essas informações? Então por que eu vou ficar guardando na minha cabeça? Minha cabeça para guardar outras coisas. Não vou guardar isso não. Deixa o computador guarda. A memória do computador tá aí para isso. Então, a memória do celular, para você colocar o celular para despertar, para você não ter que ficar ansioso, preocupado, que tem que fazer isso, aquilo. Então, deixa no automático. Resposta de Maria Santíssima. Outros grandes mistérios conheceu a menina Santíssima nesta visão da divindade. Ainda que em outra vez se lhe houvesse manifestado claramente, sendo infinito o objeto, sempre ficam novas imensidades para serem comunicadas, com maior admiração e amor de quem recebe este favor. Respondeu Maria Santíssima ao Senhor. Altíssimo e Supremo Deus externo, sois incompreensível em vossa grandeza, rico em misericórdias, pródigo em tesouros, inefável nos mistérios, fidelíssimo nas promessas, verdadeiro nas palavras, perfeitíssimo em vossas obras, porque sois Senhor infinito e eterno em vosso ser e perfeições. Que fará minha pequenez, Altíssimo Senhor, na visão de vossa grandeza? Reconheço-me indigna de contemplar vossa grandeza, vendo-me necessitada de que com ela me olheis. Se em vossa presença se aniquila toda a criatura, que fará vossa serva que é pó? Cumpri em mim todo o vosso querer e beneplácito. Se a vossos olhos são tão estimáveis os trabalhos e desprezos, a humildade, paciência e mansidão dos mortais, não permitais, amado meu, que eu me prive de tão rico tesouro
e penhores de vosso amor. Quanto à recompensa, dai-a a vossos servos e amigos, que a merecerão melhor que eu, pois nada tenho feito em vosso serviço e agrado. Meu Deus, que linda. A humildade dela é incrível. E a gente tem que imitar a mesma coisa, sempre imitando ela. Se a vossos olhos. Eu vou voltar e ler de novo, é muito lindo. E meditar melhor isso aqui. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Vou continuar depois, no próximo áudio. Então, esse texto da mística Cidade de Deus, a gente fica assim tão extasiado, né? Às vezes não sabe nem o que falar, de tanto que é lindo. Mas o que foi falado na escola, né? Nessa aula, que a gente tem que prestar muita atenção no comportamento de Nossa Senhora, nas atitudes dela diante de Deus, na vida dela, nas atitudes dela, como que ela agia, né? Porque ela é nosso modelo, ela é o modelo, ela é nossa mãe. Aí eu fiquei pensando, né? Ela é nossa mãe. E, e nós, como filhos, a gente tem uma tendência de imitar a mãe, a nossa. Quando a gente, falando assim da nossa mãe, que, por exemplo, da terra, nossa mãe humana, nossa mãe da terra, a gente imita o comportamento, porque a gente convive com ela, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente faz imitando a nossa mãe. São costumes, são coisas que a gente vê a nossa mãe fazendo e a gente faz. Então, nós como filhos dela, ela como a mãe, nós temos que imitar ela. E não imitar a nossa mãe, né? Tem que imitar a Nossa Senhora, porque ela é mãe. Imitar a Nossa Senhora é mãe, Jesus é pai, Nossa Senhora é mãe, Deus é pai, Nossa Senhora é mãe. Temos que imitar ela. Então, para isso, a gente tem que entender como que ela se comportava, né? Quais as atitudes dela. Prestar atenção nela, olhar para ela, imitar ela. Então, quando ela foi ao céu, vou ler de novo aqui o texto. A Virgem é levada ao céu. Obedeceram a sua rainha. Ela pediu as coisas para os anjos e eles obedeceram. Ficando ela com os demais em divinos colóquios, sentiu a força superior que a movia forte e suavemente, espiritualizando-a, elevando-a em ardente êxtase. O Altíssimo ordenou aos serafins que a assistiam, que preparassem e iluminassem sua alma santíssima. Foi-lhe dado uma luz, ou qualidade divina, que aperfeiçoou e proporcionou suas potências, com o objetivo de que lhe com o objeto que lhe queriam manifestar. Assim preparada, acompanhada de todos os seus anjos e outros muitos, vestida por uma refulgente nuvenzinha, foi levada em corpo e alma até o céu empíreo, onde a Santíssima Trindade a acolheu com digna benevolência e agrado. Prostou-se ante a presença do poderosíssimo e altíssimo Senhor, como costumava nas demais visões, e adorou-o com profunda humildade e reverência. Em seguida foi iluminada novamente com outra qualidade ou luz, na qual viu a divindade, intuitiva e claramente. Sendo esta a segunda vez que lhe foi manifestada por este modo intuitivo. Contava então 3 anos de idade. Palavras do Eterno Pai a Maria. Não há sentido nem língua que possam manifestar os efeitos desta visão e participação na divina essência. A pessoa do Eterno Pai falou à futura mãe de seu filho. Pomba e dileta minha, quero que vejas os tesouros de meu ser imutável e perfeições infinitas, e os ocultos dons que destino para as almas que escolhi como herdeiras de minha glória,
depois de serem resgatadas pelo sangue do Cordeiro, que por elas há de morrer. Verifica, minha filha, quão liberal sou com as criaturas que me conhecem e amam. Quão verdadeiro em minhas palavras, quão fiel em minhas promessas, quão poderoso e admirável em minhas obras. Adverte, esposa minha, quão infalível é esta verdade. Quem me seguir não viverá em trevas. Quero que tu, minha escolhida, sejas testemunho ocular dos tesouros que tenho preparado para elevar os humildes, remunerar os pobres, exaltar os desprezados e premiar tudo quanto pelo meu nome fizeram ou padecerem os mortais. Resposta de Maria. A gente presta muita atenção na resposta dela. O que Deus falou para ela, né, e o que ela respondeu. Outros grandes mistérios conheceu a menina Santíssima nesta visão da divindade, ainda que em outra vez lhe houvesse manifestado claramente. Sendo o infinito o objeto, sempre ficam novas imensidades para serem comunicadas, com maior admiração e amor, de quem recebe este favor. Respondeu Maria Santíssima ao Senhor: Altíssimo e Supremo Deus eterno, sois incompreensível em vossa grandeza, rico em misericórdias, pródigo em tesouros, inefável nos mistérios, fidelíssimo nas promessas, verdadeiro nas palavras, perfeitíssimo em vossas obras, porque sois Senhor infinito e eterno, em vosso ser perfeições. Então ela vai e concorda com tudo que ele falou, né? Ama tudo que ele falou, adora tudo que ele falou. Que fará minha pequenez, Altíssimo Senhor, na visão de vossa grandeza? Reconheço-me indigna de contemplar vossa grandeza, vendo-me necessitada de que com ela me olheis. Se em vossa presença se aniquila toda a criatura, que fará a vossa serva, que é pó? Cumpri em mim todo o vosso querer e beneplácito. Se a vossos olhos são tão estimáveis os trabalhos e desprezos, a humildade, a paciência e mansidão dos mortais, não permitais, amado meu, que eu me prive de tão rico tesouro e penhores de vosso amor. Quanto à recompensa, dai a vossos servos e amigos, que a merecerão melhor que eu, pois nada tenho feito em vosso serviço e agrado. Meu Deus, olha que humildade, que linda que ela é. Né, aí eu fiquei pensando, quando eu estava relendo lá a transcrição do vídeo, como ela é a Nossa Senhora é a nova Eva, né? Como ela é humilde, como ela abriu mão de tudo, até do que Deus fala para ela, né? Olha o que eu tenho preparado para os que me seguem, para os mortais, né? E ela fala: quanto à recompensa, dai a vossos servos e amigos. Eu não fiz nada. Então ela abre mão de tudo. E a Eva, ela quis até o que não foi permitido. E a Nossa Senhora abre mão de tudo. Eu quero trabalhar, eu quero me sacrificar. Ela é totalmente o oposto, né? Então é ela que a gente tem que seguir. Ela que é nosso modelo. Ela é nosso modelo, é o modelo de perfeição. A Eva quis até o que não era permitido. Ela roubou, né? Tipo assim, tomou. Deus falou: não come esse fruto. Não coma desse fruto. Se comer, vai morrer. Se comer, com certeza vão morrer. E ela quis esse fruto que era proibido. Ela quis o que era proibido. Ela pegou o que era proibido. A Nossa Senhora, ela abre mão de tudo. Eu não quero, eu quero sofrer, eu quero me sacrificar, eu quero trabalhar. Meu Deus do céu. E a gente tem que seguir ela. Eu quero é trabalhar, eu quero me sacrificar, eu quero fazer a sua vontade. Dar recompensa aos vossos servos e amigos que a mereceram melhor que eu, pois nada tenho feito em vosso serviço e agrado.
Meu Deus, que lindo. Maria faz voto de castidade. Muito se agradou o Altíssimo com esta petição da divina menina e fê-la compreender que lhe concederia trabalhar e sofrer por seu amor no decurso da vida, sem lhe revelar, por então, a ordem e o modo como tal sucederia. Então a gente presta atenção no que agrada ao Senhor, para imitar Nossa Senhora. Ela pediu, se aos vossos olhos são tão estimáveis os trabalhos e desprezos, a humildade, paciência, mansidão, não permitais que eu me prive desse tão rico tesouro e penhores de vosso amor. Penhores de vosso amor. O que penhora, né? Tipo, garante o amor. Que garante o amor, os desprezos, os trabalhos, as humilhações, a paciência. Ela pediu disso, eu não quero ser privada. E ele se agradou muito, né? E fê-la compreender que ele concederia trabalhar e sofrer por seu amor no decurso da vida, sem lhe revelar qual seria esse sofrimento, né? Qual seria esse trabalho. Deu graças à princesa do céu pelo benefício e favor de ser escolhida para trabalhar e padecer pelo nome e glória do Senhor. Meu Deus, que lindo. Deu graças à princesa do céu pelo benefício e favor de ser escolhida para trabalhar e padecer pelo nome e glória do Senhor. E a gente, como filhinhos dela, imita a nossa mãe. Dá graças ao Senhor pelo benefício e favor de poder trabalhar para Ele, padecer por Ele, sofrer por Ele. Manifestou um fervoroso desejo de alcançar a permissão de Sua Majestade para fazer em sua presença 4 votos: de castidade, de pobreza, obediência e perpétuo encerramento no templo, para onde o Senhor a trouxera. Então ela queria castidade, pobreza, obediência e ficar eternamente no templo. E Deus respondeu. A este pedido respondeu-lhe o Senhor: Esposa minha, meus pensamentos elevam-se acima de todas as criaturas. E tu, minha eleita, desconheces agora o que no decurso de tua vida te pode suceder, e que não será possível satisfazer teus fervorosos desejos em tudo e no modo como pensas agora. Ela não sabia, né, que ela seria a mãe de Jesus. Então ela queria ficar eternamente no templo. Mas o pensamento dela, o pensamento de Deus está acima do dela, né? Ela não sabia que ela seria a mãe do Filho de Deus. Aceito e quero que faças o voto de castidade e que também renuncies, desde já, às riquezas terrenas. Então ele aceitou castidade e pobreza. E não aceitou de obediência e ficar eternamente no templo. Aceito e quero que faças o voto de castidade e que renuncie às riquezas terrenas. Quanto aos demais votos e suas matérias, que o voto de obediência, no caso, tinha a ver com o templo, né? E ele falou, não fica no templo. Então ela não fez voto de obediência, igual uma religiosa. Quanto a estes outros, é minha vontade que quanto possível procedas como se os tivesse feito. E ela foi extremamente obediente a Deus, à vontade de Deus. Mas não aos homens, assim, um voto de obediência igual uma religiosa. Quanto aos demais votos e suas matérias, é minha vontade que quanto possível procedas como se os tivesse feito. Teu desejo se cumprirá em outras muitas donzelas, que no tempo futuro da lei da graça, por ti imitarem e me servirem, farão os mesmos votos, vivendo reunidas em congregações. Deste modo serás mãe de muitas filhas. Que lindo. Ela estava ali em nome de toda a raça humana.
E o voto de obediência de ficar eternamente no templo enclausurado não foi atendido, mas ia ser satisfeito em outras pessoas, em outras mulheres, né? Que ia ter ele já falou para ela, vai ter congregações religiosas no futuro tempo da lei da graça, depois da vinda de Jesus. Deste modo serás mãe de muitas filhas. Deste modo serás mãe de muitas filhas. E ela não sabia que ia ser mãe de todos, né? De todos. Nessa hora ela só soube que ela ia ser mãe das religiosas, que as religiosas iam imitar ela e ela seria como mãe das religiosas. Mas, na verdade, ela é mãe de todos. Não fez voto de pobreza e obediência, mas praticou estas virtudes. Fez a menina Santíssima, em presença do Senhor, o voto de castidade, sem obrigar-se aos demais. Ah, tá, porque ele falou para ela, renuncie às coisas terrenas, mas o voto mesmo foi de castidade. Sem obrigar-se aos demais, renunciou à afeição de tudo quanto é terrestre e criado, propondo-se obedecer, por amor de Deus, a todas as criaturas. Meu Deus, que lindo. Propôs-se obedecer, por amor de Deus, a todas as criaturas. Mas toda vez que ela obedecia uma criatura, era Deus que ela estava obedecendo. Deus manifestava a vontade dele através das criaturas, como fez quando São José falava para ela. São José falou: Maria, arruma as coisas, vamos sair com o menino, fugir para o Egito. Ela obedeceu prontamente o que São José falou, mas na verdade ela sabia que era a Deus que ela estava obedecendo. Era a vontade de Deus que ela estava obedecendo. Quando ela ficou em Belém, quando o sacerdote, o Zacarias, falou para eles: fiquem em Belém, não vai voltar para Nazaré. E, e ela obedeceu, ela estava obedecendo a Deus. Ela sabia que ela estava obedecendo a Deus. E não a vontade humana do sacerdote, do Zacarias. Era a vontade de Deus que ela obedecia. Deus manifestava a vontade dele diretamente para ela e através das criaturas. Aí a gente vê o exemplo na Valtorta do Zacarias, quando eles ficaram em Belém, de São José. Com isto cessou a visão intuitiva e clara da divindade. Não, peraí. No cumprimento destes propósitos, foi mais pontual, fervorosa e fiel de quantos por voto o prometeram ou prometerão. Ela, nessa questão da obediência, né, foi falado na escola, ela tinha uma visão clara, assim, do que era a vontade de Deus. Ela recebia essa luz muito clara do que era a vontade de Deus. Que ela não estava obedecendo às criaturas, ela estava obedecendo a Deus. Mas às vezes era uma criatura que falava. Então, aí falou que no cumprimento destes propósitos, que ela não fez voto de obediência e pobreza, mas ela cumpria isso, mesmo sem fazer o voto, mais do que quem faz o voto. Então, ela fez uma reparação, né? Porque ela viveu na vontade divina plenamente. Então, Deus encontrou nela a reparação, a satisfação por tudo, por todas as religiosas. Ela não fez o voto, mas ela seguia fielmente, como se tivesse feito. Mais fervorosa e fiel de quantos por voto prometeram ou prometerão. Com isto cessou a visão intuitiva e clara da divindade, mas não foi logo restituída à terra.
Em estado menos elevado, recebeu outra visão imaginária do mesmo Senhor, estando sempre no céu empírio, de maneira que a visão da divindade seguiram-se outras imaginárias, que ficava assim na mente dela. A visão de Deus sempre estava na mente dela. Ela nunca se desligava dessa visão de Deus na mente. Mesmo quando ela não estava no céu de corpo e alma, ela tinha a imagem dele na mente. Os serafins preparam a Virgem para o desposório com Deus. Nestas visões aproximaram-se alguns serafins dos mais imediatos ao Senhor, que a seu mandato a adornaram na seguinte forma. Primeiro, todos os seus sentidos foram iluminados com uma claridade ou lume que os enchia de graça e formosura. Em seguida, vestiram-lhe uma túnica preciosíssima e refulgente. Cingiram-na com um cinto cravejado de diferentes pedras multicores, brilhantes e transparentes, que a embelezavam acima de toda a imaginação, significando a imaculada pureza e demais virtudes heróicas de sua alma santíssima. Puseram-lhe também um colar de inestimável e subido valor, com 3 grandes pedras, símbolo das 3 maiores e mais excelentes virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Pendiam do colar sobre o peito, como indicando o lugar onde repousam tão ricas joias. Deram-lhe depois 7 anéis de rara beleza, colocados em seus dedos pelo Espírito Santo, em testemunho de que a adornava com seus dons, com 7 dons, em grau eminentíssimo. Como remate de todo este ornato, a Santíssima Trindade pôs-lhe sobre a cabeça uma coroa imperial de matéria e pedras inestimáveis, constituindo-a esposa sua e imperatriz do céu. Por garantia destes títulos, sua branca e refulgente veste estava semeada de letras ou dísticos de ouro finíssimo e muito brilhante, que diziam: Maria, filha do Eterno Pai, esposa do Espírito Santo e mãe da verdadeira luz. Este último título não foi entendido pela Divina Senhora, mas sim pelos anjos, que, admirados no louvor do seu autor, assistiam a acontecimento tão novo e peregrino. É muito incrível, nossa, a Nossa Senhora é incrível. Não foi revelado este último título, que ela seria a Mãe de Deus. Eu fico bem só assim na minha mente, ela é o oposto de Eva, ela é o oposto, porque, e ela fala isso no livro da Valtorta, tem um texto que ela fala, porque a Nossa Senhora, ela sem saber de tudo, né? Ela sem saber, nesse momento que ela está lá conversando com Deus, e ela quer fazer voto, ela faz um voto de castidade, abre mão da maternidade, ela abre mão de ser mãe, ela abre mão da maternidade, ela só fala: eu só quero sofrer e trabalhar, por seu amor, como penhor de seu amor, não me negue essa riqueza, que é trabalhar e sofrer e sacrificar. E sacrificou o desejo, sacrificou a maternidade, uma coisa assim que para as mulheres era, meu Deus, ela fala isso no livro da Valtorta. E aí ela abre mão de tudo, de tudo, de tudo. Este último título não foi entendido pela Divina Senhora, mas sim pelos anjos. Ela, mesmo sem entender, ela fala assim: eu só quero a tua vontade, eu faço. Nossa, meu Deus, não sei nem falar. É muito lindo. É muita entrega, muito abandono, assim, total, abandono. Eu não quero nada.
Ela nem tem, ela, este último título não foi entendido pela Divina Senhora, mas sim pelos anjos, que, admirados no louvor do seu autor, assistiam a acontecimento tão novo e peregrino. Assim, ela abriu mão até de saber, ela abriu mão até de saber tudo, ela não precisou saber tudo para poder falar assim, eu aceito, eu, eu me entrego, tipo assim, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo explicar, mas como se fosse assim, ela abriu mão até de saber, de conhecer, ela só queria saber o que ele falava. E, e a Eva, ela quis entender o que era proibido. Ela quis conhecer o que era proibido. Ela quis conhecer o que era proibido. E a Nossa Senhora é totalmente o oposto. Ela sabe o que ele fala, ela vive assim. Ela tinha um título na roupa dela que ela não entendia e ela, tudo bem. E ela não tinha sabe, isso de querer saber o que não era permitido. Em confirmação de tudo o que se realizara, o Altíssimo despertou mais vivamente a atenção dos espíritos angélicos. Do trono da Beatíssima Trindade saiu uma voz que assim falava a Maria: por toda a eternidade serás nossa esposa, querida e escolhida entre todas as criaturas. Os anjos te servirão, e todas as nações e gerações te chamarão bem-aventurada. Ela é muito linda, meu Deus do céu, a gente fica assim encantado. Né? Ela pede para Deus: eu quero fazer voto de castidade, de pobreza, de obediência e de tudo, e não quero ficar aqui no templo eternamente. Aí ele vira e fala para ela assim: mas meus pensamentos são mais elevados que o seu. Por enquanto, não. Você não pode fazer. Eu permito o voto de castidade. Os outros, né, não. Porque você não sabe qual é o plano que eu tenho para você. E não revela esse plano e ela fica tranquila. Ela não fica curiosa, assim, porque aconteceu totalmente o contrário no pecado original. Deus falou, ele falou aqui para ela: esposa minha, meus pensamentos elevam-se acima de todas as criaturas. E tu, minha eleita, desconheces agora o que no decurso de tua vida te pode suceder, e que não será possível satisfazer teus fervorosos desejos. Tá vendo, gente? Olha, não é possível satisfazer teus fervorosos desejos em tudo no modo como pensas agora. Eu não posso de te aceitar esse voto. E ele não falou para ela qual seria o que ia acontecer, ele não falou. Com, com a Eva, Deus falou, com Adão e Eva. É, não é para comer desse fruto. Se comer, com certeza morrerás. E eles não aceitaram. Eles quiseram saber o que era que tinha lá. Eles quiseram saber o que era. Não obedeceu à vontade de Deus. Né? Então, Nossa Senhora é muito incrível. Ela repara tudo, né? Ela é a que repara tudo. O oposto. Ela é o modelo de perfeito. Ela é perfeita. Ela é a perfeita. Então a gente tem que viver assim, ela é nosso modelo, né? Ela é um modelo. Nossa mãe, modelo. Se tem alguma coisa que a gente desconhece, que Deus não revelou, que a gente não sabe o que vai acontecer, pra gente ficar em paz e continuar fazendo, continuar, né? Faz a vontade dele, se abandona, mesmo sem saber qual é a vontade dele daqui uma semana, o que vai acontecer daqui uma semana. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana. E mesmo assim eu falo todo dia, mesmo assim a gente tem que falar todo dia: faça-se em mim segundo a vossa vontade, faça-se em mim divina vontade, reina na minha vontade. Independente do que acontecer, independente do que vai acontecer, eu não vou retirar o meu sim. Foi isso que ela fez.
Ela não sabia o que que ela ia sofrer, ela não sabia qual plano que tinha para ela, mas mesmo assim ela falou: minha vontade ficou aqui amarrada no seu trono. Eu não vou retirar o meu sim, não retirarei meu sim. Que é o que ela conta no livro da Virgem, dos 31 dias com Maria. Que assim que Deus falou para ela a história, né, da humanidade, e ela entendeu que era a vontade humana, que era a ruína, né, do homem, que todo o sofrimento, tudo que tinha acontecido foi por causa da vontade humana. Então ela falou: eu não quero fazer, eu não quero fazer nunca a minha vontade. Ela vai ficar aqui, no seu trono, a minha vontade humana. Eu só vou fazer a tua vontade. Mas ela não sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, ela não tinha nenhuma condição, assim, se não tinha nem no coração dela nenhuma condição, assim, um pensamento, se for uma coisa muito difícil, eu volto atrás. Se alguém me oferecer alguma proposta melhor, e foi isso que aconteceu. Deus falou com Adão e Eva para não comer o fruto. Mas apareceu uma proposta que para eles foi mais atraente. Para eles foi atraente essa proposta. Outra proposta vindo das trevas. A Nossa Senhora já falou assim: pode acontecer o que acontecer, minha vontade está aqui, nunca vai sair daqui do seu trono. Nunca, nunca vou fazer a minha vontade, não importa o que acontecer. E assim ela viveu todos os segundos da vida dela. Não importa o que acontecer, não importa o sofrimento. Não importa o sofrimento. Minha vontade sempre vai estar aqui, unida com a de Deus, rendida à vontade de Deus. Não importa o que acontecer. Meu filho pregado na cruz, Fiat. Meu filho pregado na cruz, o coração dele sangrando até a última gota. Fiat, Fiat, Fiat. Meu Deus. E ela é nosso modelo. E ela é nosso modelo. Então a gente não pode também voltar atrás. A gente consagrou nossa vontade para Deus através dela, de Nossa Senhora, pelas mãos dela. Nossa vontade foi consagrada. E não pode ter nem no fundo da nossa alma, esse pensamento: se tiver uma proposta melhor de outra pessoa, do mundo ou da minha própria vontade, eu vou lá e pego de volta a minha vontade humana. Vai depender das circunstâncias. Enquanto estiver bom, enquanto os planos de Deus for assim, fáceis de fazer, ou for confortável para mim, enquanto estiver confortável para mim, enquanto estiver bom, enquanto estiver fácil, eu fico falando Fiat, divina vontade, reina na minha vontade. Mas quando surgir algo assim, bem difícil, eu retiro. Você fica assim, naquela, né, defensiva, assim, qualquer coisa eu saio, qualquer coisa eu saio. Se o negócio ficar muito, muito sério aqui, eu saio. Se, dependendo da circunstância, eu saio. Tipo assim, ela nunca fez isso. Nem passou, nem nunca fez isso. Tá. Os serafins preparam a Virgem, puseram-lhe também um colar de inestimável, isso que eu já li. Por garantia destes títulos, sua branca e refulgente veste estava semeada de letras. Tá, foi essa parte que eu li. Em confirmação de tudo o que se realizara, o Altíssimo despertou mais vivamente a atenção dos espíritos angélicos. Do trono da Beatíssima Trindade saiu uma voz que assim falava a Maria: por toda a eternidade serás nossa esposa, querida e escolhida entre todas as criaturas. Os anjos te servirão e todas as nações e gerações te chamarão bem-aventurada. Celebra-se o desposório de Maria com o Altíssimo. Ataviada a soberana menina com as galas da divindade,
celebrou-se o mais célebre e maravilhoso desposório que jamais puderam imaginar os mais elevados querubins e serafins. O Altíssimo a recebeu por esposa singular e única, constituiu-a na mais suprema dignidade que pode caber em pura criatura, para nela depositar sua mesma divindade na pessoa do Verbo, e com ele todos os tesouros de graça que a tal dignidade convinha. O Altíssimo a recebeu por esposa singular e única, constituiu-a na mais suprema dignidade que pode caber em pura criatura, para nela depositar sua mesma divindade na pessoa do Verbo, e com ele todos os tesouros de graça que a tal dignidade convinha. Mantinha-se humilíssima entre todos os humildes, absorta no abismo de amor e admiração que lhe causavam tais favores e benefícios. Na presença ao Senhor disse: a Virgem exprime seus sentimentos. Altíssimo Rei Deus incompreensível, quem sois vós e quem sou eu, para que vossa dignação olhe a quem é pó, indigna de tais misericórdias? Ela tinha essa humildade de saber, né, que ela é uma criatura que estava recebendo favores inestimáveis, coisas grandes, muito grandes, em vós, meu Senhor. Como em claro espelho, conheço o vosso ser imutável e vejo, sem engano, a baixeza e vileza do meu. Contemplo vossa imensidade e meu nada. Ela tinha essa visão clara, né? Ele é criador e eu sou uma pura criatura, eu sou criatura. Sou um nada, sou uma criatura que ele está depositando todo o seu ser. Neste conhecimento fico aniquilada e desfeita em admiração de que a majestade infinita se incline a tão humilde vermezinho, que só pode merecer o desprezo de todas as criaturas. Ó Senhor e todo o meu bem, quanto sereis glorificada e engrandecida. Ó Senhor e todo o meu bem, quanto sereis glorificado e engrandecido por isso? Que admiração produzis em vossos espíritos angélicos, conhecedores de vossa infinita bondade, grandeza e misericórdia, por levantardes do pó quem é tão pobre e a colocardes entre os príncipes. Então ela vê, né, como foi falado na escola, ela vê que ela é criatura, o nada, é humilde, e Deus infinito, ela conhece claramente a grandeza dele, como ela falou, como no espelho, claríssimo eu conheço a sua grandeza e o meu nada. Mas nem por isso ela fala, não, eu não posso aceitar esse casamento, não posso te aceitar como esposo. E, e não aceita, né, o que Deus está propondo. É muita coisa, é ele mesmo, ela é por graça o que ele é por natureza, e ela entendeu claramente isso. E apesar de se achar um nada, né, de saber que é um nada, ela não rejeita essa graça. Ela recebe, ela fala, né, recebo-os, meu rei e senhor, por esposo, e ofereço-me por vossa escrava. Não terá meu entendimento outro objeto, nem minha memória outra imagem, nem minha vontade outro alvo, nem desejo fora de vós sumo verdadeiro e único bem e amor meu. Meus olhos, meus olhos não se erguerão para ver outra criatura humana, nem minhas faculdades e sentidos se ocuparão de ninguém fora de vós e no que vossa majestade quiser. Somente vós, meu amado, existireis para a vossa esposa, e ela será só para vós imutável e eterno bem. Então, nós como filhas temos que imitar nossa mãe. Então a gente faz a mesma coisa, assim, imita a Nossa Senhora nesse aspecto da vida dela, né? De entender que a gente é um nada, somos uma criatura, entender a grandeza de Deus, mas não rejeitar Ele,
por causa disso, por ele ser tão infinito, lindo, maravilhoso, e a gente ser um nada, e por causa disso a gente rejeitar. Porque o que a gente está vivendo, né? A proposta de Deus, que veio através de Maria, que a gente consagra a nossa vontade humana e recebe a vontade divina em nossa alma e vive com a vontade divina. Isso é muito grande. A gente tem que ter essa mesma clareza. Entender também a grandeza do que é isso, do que é viver na santidade divina. Entender essa grandeza, como a Nossa Senhora entendeu, como ela viu. Nós, pelo conhecimento do que está escrito no livro do céu, a gente entende essa grandeza. E entende o nosso nada. Mas não é para a gente falar, então não vou viver isso, isso não é para mim, é muita coisa. Isso foi para Nossa Senhora, isso foi para Luísa. É com a Luísa que Jesus está falando aqui no livro do céu, não é para mim, eu não posso viver isso, é muito grande, eu não sou digna, eu não vou receber isso, eu não vou, porque aí você não estaria imitando a nossa mãe, que viu tudo isso, viu essa grandeza, viu essa riqueza, viu o seu nada e falou: recebo-vos, meu rei e Senhor, por esposo, e ofereço-me por vossa escrava. Não vou olhar nada, a minha vontade só vai, meu entendimento não terá outro objeto. Eu vou viver na terra para te conhecer. Só para te conhecer. Minha inteligência é para te conhecer, minha memória é para lembrar de ti, minha vontade não vai ter outro alvo, só a sua. Nem desejo fora de vós, sumo verdadeiro e único bem. Meus olhos não se erguerão para ver outra criatura humana. Nem minhas faculdades e sentidos se ocuparão de ninguém fora de vós. Então a gente viver para Ele, saber de tudo, dessa grandeza. E o trecho que a gente meditou na última live falava desse. Deus usou esse exemplo do casamento entre o casamento da vontade divina com a vontade humana, que Ele deseja isso. Ele deseja. A vontade divina quer se casar com a vontade humana. Então a gente recebe, né, e fala a mesma coisa que a Nossa Senhora. Minha vontade não terá outro alvo, minha memória não terá lembrança de outra coisa. Minha inteligência é só para te conhecer. Então a gente imita ela. E não fica lendo o livro do céu achando que não é pra gente aquelas palavras. Que não é com a gente que tá falando. Que é só uma história que a gente vai ler que aconteceu com a Luísa. Que a gente é devoto da Luísa. Nós somos devotos da Luísa. Vamos rezar para ela. Eu vou fazer orações pedindo a intercessão da Luísa. Eu sou devoto da Luísa, gosto muito da Luísa, sou apaixonado pela Luísa, porque eu acho linda a vida dela. Não é isso que Deus quer. Quando a gente lê, conhecer a Luísa é para ler o livro do céu, é para consagrar nossa vontade humana a Deus e viver tudo aquilo que está escrito no livro. É um reca- é uma é, é, é para as almas, é para formar essa união. Não é para a gente ficar admirando o que aconteceu, achando lindo e rezando para a Luísa, pedindo intercessão dela, né? E aí muitas vezes quando a gente pede intercessão de um santo, reza, muitas vezes é para pedir para Deus coisas da nossa vontade. Não é às vezes para pedir os planos de Deus, que os planos de Deus aconteçam. Muitas vezes a gente reza pedindo coisas para a gente. Aí vamos lá, aí vamos pedir a intercessão dos santos, para poder eu alcançar aquela graça que eu peço. Desde que eu me entendo por gente, eu peço uma graça para Deus. E agora eu achei essa santa aqui e vou pedir para ela, porque ela é poderosa. Jesus fala que ela é a filhinha primogênita da vontade divina. Então, ela está lá pertinho dele. Vou pedir para ela. Então, não é isso. A gente não pode ler o livro do céu com esse pensamento, com essa chave de, né? Ou então nem. Às vezes a pessoa conhece a Luísa, mas nem lê o livro do céu. Só vê a história dela e tudo. Admira. Não é assim. É pra gente viver isso. Para isso nós somos criados.
Nesse trecho ele fala assim, é um direito da vontade divina, é um direito da vontade dele, que é que o homem viva com a vontade divina. Porque foi para isso que foi criado, ele criou com essa intenção. Ele nos criou com esse propósito, com essa finalidade, que a vontade divina reine na nossa vontade. Então é um direito, porque ele que foi o criador. Ele tem como se fosse assim, para a gente entender assim, um exemplo, os direitos autorais. Foi ele que criou. E ele que colocou as regras. Ele tem ele é o criador do homem. E quando ele criou com um propósito. Então é direito dele que o homem vive esse propósito. Maria faz diversas súplicas a Deus e é reconduzida ao templo. Recebeu o Altíssimo com inefável prazer. Esta aceitação feita pela soberana princesa do novo desposório celebrado com sua alma santíssima, como a verdadeira esposa e senhora de toda a criação, pôs-lhes nas mãos todos os tesouros de seu poder e graça, mandando-lhe pedir quanto desejasse, que nada lhe seria negado. Assim o fez a humilíssima pomba. Pediu ao Senhor com ardentíssima caridade enviasse seu unigênito ao mundo para a salvação dos mortais, que a todos chamasse ao conhecimento verdadeiro de sua divindade, que a seus pais naturais Joaquim e Ana aumentasse o amor e dons de sua divina destra, que aos pobres e aflitos consolasse e confortasse em seus trabalhos. Para si mesma pediu o cumprimento e beneplácito de sua divina vontade. Estas foram as petições mais particulares que fez a nova esposa Maria, nesta ocasião, a Beatíssima Trindade. Linda, perfeita, meu Deus. Ela pede um monte de coisa para os homens. Pede que o Salvador venha, que o Deus envie seu Filho para a salvação do mundo, que todos que a gente conheça, né, a divindade, o verdadeiro, que a gente tenha um conhecimento verdadeiro de sua divindade, que cuide de seus pais, né, que aos pobres e aflitos console e conforte seus trabalhos, mas para si mesma ela só pede: eu quero sempre cumprir a tua vontade. Estas foram as petições dela. Quero só cumprir, para mim, eu só quero cumprir a tua vontade. Então a gente imita Nossa Senhora. Só pede para Deus: divina vontade, reina na minha vontade. Dê essa graça, que todos os meus atos sejam na sua vontade divina. Todos, todos, todos. Para satisfazer a Deus, para a glória de Deus, né? Entoaram os espíritos angélicos novos cânticos em louvor do Altíssimo. Os designados por Deus, com celestial harmonia, trouxeram de novo a menina Santíssima do céu empírio ao templo donde a tinham levado. A menina Maria despoja-se de todas as coisas materiais. Para começar logo a praticar o que prometera na presença do Senhor, dirigiu-se à sua mestra e lhe entregou tudo quanto sua mãe Santa Ana lhe deixara para suas necessidades e bem-estar, até roupas e alguns livros. Pediu-lhe que distribuísse aos pobres, ou como lhe parecesse bem, e lhe ordenasse quanto deveria fazer. A discreta mestra, que, como disse, era Ana a profetisa, com divina inspiração aceitou e aprovou o que a formosa menina Maria oferecia e a deixou pobre e sem nada, além da roupa que vestia. Propôs-se ter por ela particular cuidado, visto ser a mais pobre e destituída, porquanto as demais meninas tinham pecúlios, enxovais e outras coisas de que podiam dispor livremente. Nossa, que linda, né? Ela fez um voto. Ela fez um voto Ela prometeu na presença do Senhor, na presença de Deus, que ia se desapegar de riquezas, de tudo.
E logo, logo ela voltou e já cumpriu. E a gente segue o exemplo dela, né? Cumprir. Deus fala e a gente corre para fazer. Não fica esperando, né? A gente faz logo o que ele está pedindo, o que ele mais pede para a gente. Divulga esse livro. Faz a minha vontade ser conhecida. E a gente faz, vai lá e faz. Não fica pensando muito, não fica, né, raciocinando muito. Vai e faz. E faz o que ele está pedindo. Para logo, igualzinho ela, logo começar a praticar o que prometeram na presença do Senhor. A gente prometeu para ele, né? Divina vontade, eu quero só a sua vontade, eu só quero a sua vontade. E a vontade dele é a santidade para todos. Essa é a vontade dele. E a gente fazer isso, fazer a vontade dele ser conhecida. E a discreta mestra, que, como disse, era Ana Profetisa, com divina inspiração aceitou e aprovou o que a formosa menina Maria oferecia. Ela era santa, né? A Ana, ela ouvia a inspiração, ela ouvia no coração a voz de Deus para poder aceitar uma menina de 3 anos ficar só com a roupa do corpo. Ela entendeu que era a vontade de Deus e aceitou o que Maria estava falando. A Escritura confessa sua incapacidade para narrar estes mistérios. Deu-lhe também a mestra o regulamento de vida, tendo primeiro consultado o sumo sacerdote. Com este despojamento e submissão, conseguiu a Rainha e Senhora de todas as criaturas ficar solitária, destituída e despojada de todas elas e de si mesma, sem reservar outra afeto e propriedade senão o ardentíssimo amor do Senhor e seu próprio abatimento e humilhação. Com este despojamento e submissão, conseguiu a Rainha e Senhora de todas as criaturas, Rainha e Senhora de todas as criaturas, ficar solitária, destituída e despojada de todas elas e de si mesma, sem reservar outro afeto e propriedade senão o ardentíssimo amor do Senhor e seu próprio abatimento e humilhação. Confesso minha suma ignorância, pobreza e insuficiência, sentindo-me totalmente indigna de explicar mistérios tão soberanos e ocultos. Se nem as expeditas línguas dos sábios e a ciência e o amor dos supremos querubins e serafins seriam suficientes, que poderá dizer a mulher inútil e ignorante? Estou convencida do quanto ofenderia a grandeza de sacramentos tão veneráveis, se não tivesse a desculpa da obediência. Mas ainda com ela temo, e conheço que ignoro e calo o mais importante, e só digo o que é o mínimo de cada um dos mistérios e sucessos desta cidade de Deus, Maria Santíssima. A gente fica tão admirado com a grandeza, né, dela, da perfeição dela, que não tem nem palavras. E o texto já mostra, né, muita coisa. Doutrina da Santíssima Virgem. Origem da vida religiosa. Minha filha, entre os grandes e inefáveis favores que no decurso de minha vida recebi da destra do Todo-Poderoso, um deles foi o que acabas de conhecer e descrever. Na visão clara da divindade do incompreensível ser do Altíssimo, conheci ocultíssimos sacramentos e mistérios. Naquele ornato e desposório, recebi incomparáveis benefícios e dulcíssimos efeitos em meu espírito. O meu desejo de fazer os 4 votos, de pobreza, obediência, castidade e clausura, agradou muito ao Senhor. Por ele mereci que se estabelecesse na igreja a lei da graça, os mesmos votos para as religiosas, como hoje se costuma. Essa foi a origem do que agora fazeis, vós, as religiosas, segundo o que disse Davi.
Após dela, as virgens serão conduzidas ao rei, no Salmo 44:15. Ordenou o Altíssimo que meus desejos constituíssem o fundamento dos institutos religiosos da lei evangélica. Que lindo. Por causa desse desejo dela de fazer o voto de pobreza, obediência, castidade e clausura, ele falou, não aceito o seu voto de castidade, né? Mas os outros três, não como um voto, né? Mas ela viveu isso aí, mesmo sem fazer o voto. A pobreza, a obediência, a clausura não, porque ela saiu do templo, né? Mas o desejo dela foi satisfeito nas religiosas que viriam depois. Tudo o que propus diante do Senhor cumpri, inteira e perfeitissimamente, quanto era possível meu estado de vida. Jamais olhei para o rosto de homem algum, nem sequer ao de meu esposo José, ou dos anjos quando me apareciam em forma humana, mas em Deus vi e conheci a todos. Mas em Deus vi e conheci a todos. Então, como foi explicado na escola, não é que ela não... a gente entende o que ela disse aqui, né? Como foi explicado. Ela fala, jamais olhei para homem algum, para rosto de homem algum, nem para o de São José. Não quer dizer que ela não via São José, que ela não via ele, né, assim, mas ela não olhava com esse olhar de desejo, né, de um olhar humano, um olhar de desejo, um olhar carnal, assim, tipo assim. Ela não tinha esse olhar de um amor humano por ele. Ela via ele, mas via em Deus. Ela via e conhecia todos em Deus. A nenhuma coisa criada ou racional, a nenhuma coisa criada ou racional, a nenhuma ação ou inclinação humana fui apegada. Não tive vontade própria, sim ou não, farei ou não farei, porque em tudo fui governada pelo Altíssimo, diretamente ou pela obediência às criaturas, a quem voluntariamente me sujeitava. Nossa, meu Deus. A nenhuma coisa criada ou racional, a nenhuma ação ou inclinação humana fui apegada. Aí a gente vê hoje uma distorção que tem assim até em documentos da igreja, em documentos dos movimentos da igreja, igual uma reunião ontem que teve do SCC, no círculo, né, de conversas falava do Pai, era para falar sobre o Pai, sobre o Criador. E aí falava muito da gente trabalhar para poder preservar a natureza, se preocupar muito com o planeta Terra, que a gente tem que cuidar do planeta, que tipo assim, que eles entendem assim, Deus criou a Terra, criou tudo. E a gente, para poder provar nosso amor por Ele, é como se fosse assim, Ele criou então para a gente honrar Ele, glorificar Ele, a gente tem que cuidar das coisas que Ele criou. Tem que cuidar da água, tem que cuidar do planeta, tem que sair catando lixo na rua, fazer comunidade e movimentar as pessoas para fazer isso, para cuidar das coisas que Ele criou. Mas aí você fica tão focado nas coisas que Ele criou, no que Ele criou, e não foca no Criador. Foca na criação. Tira muito, assim, a forma como estava escrito lá, tirava totalmente o foco do Criador e colocava o foco na criação. No homem, na criação. Tinha até uma frase assim, como é que era? A terra não foi feita para o homem foi feito para a terra. Eu falei, meu Deus, gente, eu não concordo com isso aqui, não. Eu fui feita para o céu, nada de terra. Nossa, a terra, o homem pertence à terra, não a terra pertence ao homem. Eu falei, mas
Não está escrito no Gênesis que Deus criou tudo, toda a criação, e falou para o homem dominar toda a criação? E agora fala que num documento da igreja, que é para a gente seguir, meditar, falando que o homem é da terra, o homem. Tá, pode ter sido no sentido assim, o homem veio da terra, do pó, foi criado do pó, tudo bem, mas como estava falando lá, estava muito estranho. E aí a Nossa Senhora falando aqui, ó, a nenhuma coisa criada ou racional, a nenhuma ação ou inclinação humana fui apegada, totalmente desapegada até das coisas que o próprio Deus criou. Ele criou tudo para o homem, mas não é para a gente se apegar com isso que ele criou, é para a gente se apegar com ele. Nossa inteligência, memória e vontade tem que estar voltada para ele, para o Criador. E essas coisas são para a gente glorificar ele, tudo bem, mas não é para se apegar e pensar, ficar olhando tanto para isso, né? Não tive vontade própria, sim ou não, farei ou não farei, eu não tinha escolha, né? A escolha era sempre de Deus, porque em tudo fui governada pelo Altíssimo. Em tudo fui governada pelo Altíssimo, diretamente ou pela obediência às criaturas. Aí uma das, assim, ela era sempre governada por Deus, isso que sempre acontecia, né? 24 horas. Governada pelo Altíssimo, diretamente, ele falando no coração dela o que ela tinha que fazer, ou, ou diretamente, ou pela obediência às criaturas, a quem voluntariamente me sujeitava. Ela voluntariamente se sujeitou às criaturas e Deus falava a vontade dele para ela através das criaturas. E aí um dos exemplos que a gente vê, ela narrando, né, dessas cenas que ela obedeceu diretamente a Deus ou às criaturas, um dos exemplos, quando ela estava grávida já estava concebendo ali o menino Jesus, e Deus falou para ela estava em oração, e Deus falou para ela não contar para São José. Então essa cena é narrada na Valtorta. Ela falando, Deus falou para ela não contar para São José, que era para deixar com ele esse papel, essa missão, né, de anunciar isso. E aí, nossa, que sofrimento. Porque ela já estava com a barriga grande e não podia falar para ele. Então, meu Deus, ela nunca fez a vontade dela, por mais que ela sofresse. Lá, por mais que ela estivesse sofrendo, com o coração sangrando, vendo São José sofrer tanto, e ela não fazia a vontade dela. E aí, a gente vê ela obedecendo as criaturas, por exemplo, obedecendo São José, quando ele, uma das cenas que é narrada, né? Quando ele fala, vamos para Belém, vai ter o recenseamento. Aí ela, vamos fugir para o Egito. Deus falou com ele para fugir. Deus falou com Zacarias que queria que eles ficassem em Belém e não voltassem para Galiléia, para Nazaré. E ela obedecia. E com a gente acontece a mesma coisa. Deus fala diretamente no nosso coração a vontade dele. A gente tem que estar atento, né? Sempre atento. Fazer como ela falou aqui, a nossa inteligência é só para conhecer a Deus. A nossa vontade não ter outro alvo, a nossa memória não se lembrar, não se recordar de outra coisa. E ele fala diretamente no nosso coração a vontade dele e também fala através das criaturas, do nosso esposo, por exemplo, quem é casado, da mãe, do pai, quem trabalha do gestor, do chefe. Deus fala e fala também diretamente no nosso coração. Seriedade da vida religiosa. Não ignores, caríssima, que o estado da vida religiosa é sagrado e ordenado pelo Altíssimo, para nele se conservar a doutrina da perfeição cristã e a perfeita imitação da vida santíssima de meu filho. Por esta razão, encontra-se sumamente indignado com as almas religiosas que dormem esquecidas de tão alto benefício,
vivendo tão descuidadas e mais relaxadamente que muitos mundanos. Mais do que a eles aguarda-lhe severo julgamento e castigo. Então, mais do que aos mundanos, aguarda o castigo para as religiosas, que recebeu tanta graça de Deus, né? Que estão assim numa situação, vivendo numa situação, numas circunstâncias que, que tem tudo assim favorável, né? Um ambiente totalmente favorável para viver uma santidade, para viver realmente como esposas de Cristo. Tem sacramento, missa diária, tem a, a ordem, né, para ser seguida. Então, se seguir aquela ordem ali, vive uma santidade. A oração, tem o trabalho, né, que é feito. Então, assim, todo um ambiente propício para viver uma santidade. Também o demônio, a antiga e astuta serpente. Mas a gente também, assim, vivendo na nossa família, né, tendo a nossa família, também é um ambiente muito propício para viver a santidade, muito propício. Porque você tem ali como tá se doando, né? Tipo assim, um ambiente propício para amar, para se doar. É um ambiente, quem tem família, quem tem esposo, ou quem tem esposo, para obedecer. Então, mas quem quer viver a santidade divina, em qualquer estado que tiver, ou religioso, ou casado, ou solteiro, isso não tem impedimento. A única coisa que vai impedir de a gente viver a santidade divina é a nossa própria vontade, porque da parte de Deus não falta nada. A sua vida do jeitinho que ela tá, se você quiser, se você estiver solteiro ou casado, for jovem ou for velho, qualquer estado tem como viver a santidade divina, porque nós somos criados para isso. Também o demônio, antiga e astuta serpente, para tentar e vencer aos religiosos e religiosas, usa de mais zelo e sagacidade do que para perverter o resto dos mundanos. Quando derriba uma alma religiosa, há grande vigilância e solicitude em todo o inferno para impedi-la de levantar-se mediante os recursos que o Estado religioso lhes oferece com tanta facilidade, tais como a obediência, os piedosos exercícios, ou uso frequente dos sacramentos, que é esse ambiente propício que eu estou falando, né? Que a gente está falando aqui. Tem um ambiente muito propício que para viver essa santidade as coisas são oferecidas de forma muito fácil. Obediência, piedosos exercícios, oração, né? Uso frequente dos sacramentos, tem padre para confessar, tem direção espiritual, né? Tem tudo, muito fácil. Para que tudo se torne inútil e não aproveite ao religioso infiel, usa o inimigo de tantas artes e ardis que causaria espanto conhecê-los. Grande parte se deixa Grande parte se deixa perceber nos esforços e diligências que emprega a alma religiosa para defender suas relaxações. Desculpa-as quanto pode, e se não, acrescenta-lhes maiores desobediências, desordens e culpas. A religiosa deve sublimar a natureza. Fica avisada, pois minha filha teme tão desastroso perigo. Com o auxílio da divina graça, procura elevar-te acima de ti mesma sem consentir voluntariamente em qualquer afeto ou movimento desordenado. Quero que trabalhes em morrer inteiramente para as tuas paixões e em te espiritualizar, para extinguir em ti tudo o que é terrestre e adquirir em tua vida e conversação o estilo da natureza angélica. Para ter direito ao nome de esposa de Cristo, has de ultrapassar o modo humano de ser para subir a outro divinizado. Ainda que sejas terra, deverás ser terra abençoada, sem espinhos de paixões.
e cujo copioso fruto seja todo para o Senhor, a quem pertence. Se tens por esposo aquele supremo Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, dedigna-te de voltar os olhos, e ainda menos o coração, aos vis escravos que são as criaturas humanas. Até os anjos te amam e respeitam pela tua dignidade de esposa do Altíssimo. Entre os mortais, considera-se temerária e desmedida ousadia, que um homem vil põe os olhos na esposa do príncipe. Que delito será pô-los na esposa do Rei Celestial e Todo-Poderoso? E não será a menor culpa ela aceitar e consentir. Então tem que estar muito atento, né? Olhar só para Deus. Você é a esposa dele. E como ele falou no livro do céu, a divina vontade quer casar com a sua vontade humana. Que é esse desposório, né? Nós somos criados para isso, para viver como esposas de Deus. A nossa alma se desposar com Deus. A nossa vontade casar com a vontade divina. E seria um absurdo, depois desse casamento ter acontecido, da gente ter consagrado a nossa vontade, olhar para outra coisa. É uma traição. É como se você fosse casado e olhasse para outro homem e desejasse outro homem. É um absurdo. Então, fica esperto, né? Não olhe para o lado. Olhe só para Deus, só para a vontade de Deus. Sua vontade ter como alvo somente a vontade dele. Fica certo e não esqueças que é desmedido e terrível castigo que para este pecado está preparado. Não te mostro, porque tua fraqueza não o suportaria. Quero que baste meu ensinamento. Não precisa mostrar, né, o castigo que tem para esse tipo de coisa, de pecado. Basta que a gente ouça os conselhos da nossa mãe. Não precisa a gente ver o que vai acontecer se a gente não faz o que ela está falando. Basta a gente ouvir o que ela está falando, esse ensinamento que ela está falando. Para executares tudo o que te ordeno. Imita-me como discípula, tá vendo? A gente tem que imitar Nossa Senhora. Quanto for possível as tuas forças, e ser solista em instruir e fazer que tuas monjas pratiquem esta doutrina. Senhora e Rainha piedosíssima, com júbilo de minha alma ouço vossas docíssimas palavras, cheias de espírito e vida. Desejo gravá-las no íntimo do coração, com a graça de vosso Filho Santíssimo, que vos suplico me alcanceis. Se me derdes licença, falarei em vossa presença, como discípula ignorante a sua Mestre e Senhora. Minha mãe e amparo, ordenais que eu cumpra os 4 votos de minha profissão, conforme a minha obrigação e vontade. Ainda que tíbia e indigna, peço-vos alguma doutrina mais extensa, para me orientar no cumprimento deste dever, de acordo com o desejo que a minha alma inspirastes. Aí no próximo capítulo ela vai instruir a autora, né? Instrução que me deu a Rainha do Céu sobre os 4 votos de minha profissão. O voto é um compromisso que você faz com Deus. O voto de castidade é um compromisso de sempre ser casto, o voto de pobreza. Então é muito sério, né? Fazer um voto solenemente, um voto solene diante de Deus, de castidade. E aí depois você volta atrás, né? Os votos, o voto. E a gente que casa também faz esses votos, né? Diante de Deus, de ser. Os votos que a gente faz no casamento é muito sério, no sacramento do matrimônio. E o voto que a gente faz para Deus, quando a gente consagra a nossa vontade humana, é muito sério também. Não é um voto igual aqui das religiosas, que faz uma cerimônia
E tem toda uma cerimônia, uma celebração, né, para elas, quando elas vão fazer esses votos, mas é muito sério. Não é por isso que deixa de ser um compromisso, de ser um contrato que você faz com Deus, ali um compromisso que você assume. Eu não quero nunca fazer a minha vontade. É muito sério falar isso. Não é brincadeira, não é brincadeira. Quando a gente faz os 31 dias com Maria e faz aquela oração, não é brincadeira. Às vezes as pessoas não levam tão a sério. Algumas pessoas podem não levar tão a sério porque pensam, foi eu que fiz, só li esse livro, vê de forma humana. Eu li esse livro aqui, aí eu fiz essa oração, mas não foi um padre, não tinha um padre, não tinha nenhuma celebração assim. Então não foi tão sério assim. É sério, é muito sério. É você diante de Deus. Você diante de Deus, você vai diante de Deus e fala para Ele: eu não quero fazer a minha vontade. Hoje eu estou consagrando a minha vontade ao Senhor. Por meio do Imaculado Coração de Maria, por meio de Maria. Pelas mãos dela eu entrego a minha vontade humana. Fiat, você fala fiat. Tá feito, Deus considera plenamente o que você falou. É muito sério, a gente não pode ver as coisas de forma humana. Foi um livro que eu fui lá e comprei e fiz essa oração. Não, foi você diante de Deus, entregando a sua vontade humana por meio das mãos de Nossa Senhora. É muito sério. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.